Olá pessoal, a gente sabe que a cigarrinha do milho é uma praga que causa muitos danos à cultura. O uso de híbridos resistentes é um dos métodos recomendados e adotados para o controle das doenças. Convidamos o engenheiro agrônomo e consultor Paulo Garolo para apresentar o que há de mais novo no mercado em tecnologias e manejo voltados ao combate ao enfesamento do milho na segunda safra. Olá, eu sou o Paulo Garolo e gostaria de iniciar o nosso bate-papo agradecendo a Cooperativa Integrada pelo convite em estar participando da Agrotech 2021 e mesmo que de forma digital. Eu espero que a gente possa contribuir com alguma informação e que isso possa trazer algum benefício a você, cooperado, a você, agricultor. O nosso bate-papo aqui vai ser sobre o manejo da cigarrinha do milho. E sobre esse tema, hoje, nós temos uma inúmera necessidade de mais estudos e nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento da praga e de como manejá-la de forma mais eficiente. É sabido que essa praga, a cigarrinha do milho, ela é um vetor, na verdade, de transmissão de 3 agentes causais que causam doenças que a gente chama de complexo de enfesamento. Essas doenças podem acarretar à cultura do milho grandes perdas de produtividade. Então é de extrema importância esse assunto e é sobre isso que a gente vai falar agora nesses próximos minutos. Para a gente falar sobre a cigarrinha do milho e o manejo dessa praga, a gente precisa começar conhecendo a praga. E conhecer a praga, a primeira coisa que a gente tem que falar é que esse é um inseto bem pequenininho, parece um grãozinho de arroz, chega a lembrar até a mosca branca, que eu acho que é bastante conhecida também do agricultor. É um insetinho bem pequenininho, mas quando ele está contaminado com as bactérias da classe dos Molicutes e ou com o vírus do raiado fino, esse inseto passa a ter uma alta influência negativa na cultura do milho. A cigarrinha do milho, como praga, a gente chama isso de herbivoria, a capacidade dela em impactar a produtividade do milho só por se alimentar do milho é muito baixa, é quase desprezível. O grande problema é quando ela está infectada com esses agentes causais, que são essas 2 bactérias, que pertencem à classe dos Molicutes, ou o vírus do raiado fino. Esse insetinho, ele pode se contaminar com um dos agentes causais, com 2 e com os 3 ao mesmo tempo. Por isso ele se torna um inseto de alto potencial de dano econômico à cultura do milho. E essas doenças, elas realmente trazem à cultura do milho uma menor formação, um menor peso de grãos, menor formação de grãos, menos espiga e automaticamente o impacto é alto, muito alto mesmo, no aspecto de produtividade. Uma outra coisa que a gente precisa saber dessa praga é que ela é extremamente migratória, ela é uma praga que não para, então ela está sempre migrando de uma área para outra. E isso aí é de extrema importância, por quê? Porque exatamente pelo hábito migratório, essa praga que iniciou lá nos cerrados, que a gente chama, vegetação dos cerrados, lá no centro-oeste, hoje ela está disseminada praticamente em todo o Brasil. E é exatamente por isso, por esse hábito que ela tem de migração. Uma população de cigarrinhas, 100% dela, ela vai migrar de uma área para outra pelo menos 10 quilômetros. E mais 50% dessa população vai migrar mais 10 quilômetros. Então, só na migração natural de uma geração, ela já se desloca grandes distâncias. E isso é muito importante a gente mencionar, porque a gente tem que associar isso a áreas que cultivam milho de verão. É muito comum a cigarrinha aparecer no milho de verão um pouco mais tarde, por meados de novembro, início de dezembro. Mas ela está ali e ela vai contaminar o milho que vem na safrinha, mesmo que seja no milho do vizinho. Então é extremamente importante realmente manejar esse inseto, porque senão ele vai se deslocando de uma área para outra sucessivamente. Outra coisa interessante de dizer é que a cigarrinha, ela prefere
plantas jovens para se alimentar, para se abrigar e para se reproduzir. Então é óbvio que ela começa a sair de plantas que vão ficando mais velhas e vão se deslocando para plantas novas. E como normalmente o plantio da segunda safra, que a gente chama de safrinha, ele é escalonado, automaticamente a gente está criando por tabela a condição ideal para esse inseto se deslocar, se alimentar, se abrigar e se reproduzir. Uma outra coisa de fundamental importância conhecer desse inseto é que ele é ainda hoje considerado como um inseto monófago, se alimenta basicamente da cultura do milho. E isso é muito importante, primeiro, para a gente entender toda essa movimentação da cigarrinha que começou no Brasil Central e hoje disseminou no Brasil todo. Hoje, a área de milho plantada no Brasil, ela ultrapassa os 16 milhões de hectares. E com um detalhe, a gente tem plantio no Brasil o ano inteiro, em áreas de irrigação. Em áreas onde o inverno não é rigoroso, existe o plantio contínuo do milho. Além disso, a cultura do milho, além de produção de grãos, ela também é utilizada para silagem e até no milho consumo natura. E aí, os plantios são feitos o ano inteiro e ainda de forma escalonada, propiciando dessa forma a migração e a persistência do inseto dentro do nosso ambiente. E por conta dessas coisas, a gente acabou tendo essa dispersão desse inseto praticamente no Brasil todo. Uma outra coisa de fundamental importância que a gente precisa associar a tudo isso é o milho voluntário. O controle do milho tiguera, como é conhecido o milho voluntário, é um dos manejos essenciais no controle da cigarrinha do milho. Visto que ela é uma praga monófaga e se alimenta basicamente de milho, é óbvio de se esperar que quando a gente está tirando a cultura do milho, segunda safra, que é a safrinha, e a gente vai já preparar para o plantio da soja, que a gente chama soja de verão, se eu não tiver um bom controle do milho tiguera que vai aparecer na soja do verão, eu acabo trazendo oportunidades, fonte de alimento, fonte de abrigo e fonte de reprodução para esse inseto. Então é de extrema importância também o manejo do milho tiguera, e isso aí é uma das primeiras práticas agrícolas ou boas práticas de manejo da cigarrinha do milho, o controle do milho tiguera, a eliminação do milho tiguera. Isso é tão importante que uma coisa eu gostaria de comentar aqui. A ADAPAR, ela está promovendo dentro do estado do Paraná um monitoramento tanto do milho tiguera quanto de cigarrinhas infectivas. Existe um programa digitalizado da ADAPAR, onde eles têm uma equipe que está pontuando os locais onde tem milho tiguera, coletando insetos desse milho tiguera e mandando para análise, para que eles façam um mapeamento no Paraná das áreas de maior possibilidade ou áreas de maior risco de ocorrência dos problemas do complexo de enfesamento causados pelos agentes causais, porém transmitidos pela cigarrinha. Uma outra coisa importante da gente mencionar desse inseto, eu disse no início que ele era bem pequenininho e ele também é bem leve e facilmente carregado pelo vento. A dispersão desse inseto natural, dela própria, voando, a gente tem uma noção de distância, como já mencionei anteriormente. Porém, esse inseto também é facilmente carregado por correntes de vento. E isso também leva esse inseto para distâncias provavelmente até diferentes da que eu falei anteriormente. Então, essa biologia do inseto é muito importante a gente saber. Por quê? Porque nós temos que ter uma adesão geral dos agricultores para que a gente faça o manejo da praga. Um agricultor que deixa de fazer o manejo da praga, um agricultor que não olha isso dentro da sua propriedade, não vê isso como uma coisa importante, ele pode ser um disseminador de praga para todos os outros que estão fazendo. E é muito comum a gente ser consultado pelos agricultores por eles observarem que mesmo eles aplicando defensivos agrícolas no controle, mesmo assim
3, 4, 5 dias depois existe de novo a presença da praga lá dentro. E muitas vezes até imagina-se que o produto não está funcionando, quando na verdade, muito provavelmente, isso está vindo de revoadas de outras áreas aonde o manejo talvez esteja mais deficitário. Então, por isso é importante a gente conhecer primeiro a praga. Outra coisa importante de eu comentar com vocês é o seguinte: as doenças causadas pelas bactérias e o vírus, que a cigarrinha do milho é vetor de transmissão, elas não têm controle. A doença em si não tem controle. Uma planta, uma vez infectada, a única defesa que ela passa a ter é a defesa genética, é dela própria. Então, o nosso trabalho, o nosso foco tem que ser realmente no manejo da praga. E nós vamos falar já de manejo. Eu só queria memorizar com vocês um pouquinho como é a doença que a gente chama do complexo de enfesamento, né? Como são? São 3 doenças, são 3 agentes causais. Uma das bactérias é o que causa o enfesamento amarelo ou enfesamento pálido. Normalmente, as plantas atacadas por enfesamento amarelo pálido, elas são plantas que têm uma tendência de fazendo coloração amarela da base da folha para as bordas até chegar à ponta. Então começa com amarelecimento forte, base, lado, ponta. Também pode acarretar um encurtamento nos talos ou nos internódios da planta, que é o sintoma principal do que a gente chama de enfesamento. E ainda mais, ela pode fazer a planta ter a tendência de multiespigamento, começa a produzir espigas em internódios abaixo da espiga principal, todas improdutivas, e a espiga principal fica mal formada e com grãos extremamente leves e pequenos. Então, esse é um dos sintomas que acontece quando uma planta está infectada pelo enfesamento amarelo ou enfesamento pálido. No enfesamento vermelho, que é outra bactéria, que é o fitoplasma, o enfesamento amarelo é o espiroplasma. No enfesamento vermelho é o fitoplasma. O que ocorre na planta? A diferença básica é que ocorre um avermelhamento, e aí é da ponta e bordas para a base. Então a folha começa a avermelhar nas pontas, laterais, vai se coalescendo até chegar na base. E depois, obviamente, a morte da folha. Os restos dos sintomas são os mesmos. É uma planta que pode ficar com internódio curto, multiespigamento e com certeza vai acabar produzindo grãos leves, xoxos e mal formados. E a terceira doença, que é causada pelo vírus, que é o vírus do raiado fino, essa doença ela pode se manifestar inclusive um pouco mais cedo na planta do milho e ela causa estrias amareladas que vão sendo sempre paralelas às nervuras da folha de milho. À medida que ela desenvolve, ela vai tomando conta da folha até causar também a morte da folha. E o resto dos sintomas são os mesmos: multiespigamento, encurtamento de internódios e espigas mal formadas de grãos leves, grãos pequenos, grãos xoxos. Além disso tudo, pessoal, essas doenças acabam também enfraquecendo o colmo da planta de milho. Obviamente que a planta tem uma tendência de buscar enchimento de grãos. Como ela também mata, outra característica, a planta de cima para baixo, as folhas de cima são as principais no enchimento de grãos. Como elas estão matando as folhas de cima para baixo através do entupimento do floema, o que acaba acontecendo? A planta precisa buscar açúcar para encher o grão e ela começa a buscar na reserva que está normalmente no colmo. Isso enfraquece o colmo, predispondo o colmo de milho ao ataque de outros fungos. Aí nós começamos a ter a presença de fungos oportunistas que costumam se tornar mais agressivo em plantas que apresentam senescência e principalmente em colmos que estão sendo exauridos. Exemplo, Fusarium. O Fusarium, em qualquer espécie referente a milho,
O Fusarium é um dos principais fungos que pode acometer a cultura do milho, que está atacada também, que está já com o problema de complexo de enfesamento. E nesse caso ele se torna bastante agressivo, porque o colmo mostra sinais de senescência, de enfraquecimento, e isso permite com que esse fungo se desenvolva de uma forma muito mais agressiva, causando podridão do colmo, causando quebramento de colmo e, é óbvio, prejuízo também, porque milho caído é muito mais difícil de ser colhido. E isso acaba também trazendo sérios prejuízos para o agricultor. Então isso é um resumo das doenças, é um resumo também da biologia da cigarrinha do milho, para que a gente possa entrar agora nos processos de manejo. A última coisa que eu quero lembrar da cigarrinha, antes de continuar, é lembrar o seguinte: quando a cigarrinha vai estiletar a planta de milho, ela busca o floema da planta. O que é o floema? O floema é o vaso que conduz os fotossintetizados que a planta fez, ou seja, os açúcares que vão encher o grão. É lá que a cigarrinha se estabelece. A cigarrinha coloca o estilete diretamente no floema na busca desses açúcares. E quando ela faz isso, ela inocula essas bactérias e o vírus exatamente no floema. E isso causa um entupimento no carreamento de açúcares para os grãos. Por isso, os grãos se tornam xoxos, pequenos e de baixo peso, acaba resultando numa queda de produtividade bastante expressiva na cultura do milho, no agricultor que teve o problema. Então é de extrema importância a gente entender todos esses processos. Outra coisa ainda mais, até que se prove o contrário, porque pesquisa de agricultura ela é contínua, então até que se prove o contrário, a transmissão desses agentes causais na cigarrinha, ela não é transovariana, ou seja, um casal de cigarrinhas, mesmo que infectados, eles vão gerar uma geração de ninfas. Essa geração de ninfas, elas não nascem infectadas. Porém, como elas nascem na folha e se colocam na parte de baixo da folha, se protegendo, elas precisam se alimentar. E a partir do Instar 3, ela já está perfurando a folha de milho, estiletando a folha de milho na busca do alimento. Se ela for ovipositada em uma planta que já está doente, que já está contaminada, essa ninfa passa a absorver açúcar contaminado com as bactérias e o vírus. E quando ela se torna adulta, que normalmente o ciclo da ninfa ele varia entre 18 a 25 dias para ela se tornar adulta, quando ela se torna adulta, com mais uma semana, 10 dias, ela já é um adulto potencial infectante. Então a presença da ninfa também é de extrema importância, até porque com 18 dias, que é o que predomina na condição de temperatura que a gente tem no Brasil, com 18 dias ela já é um adulto infectante. E o que ela faz? Ela sai como adulto e vai buscar a sua área mais nova para poder sugar a planta mais jovem. Então, eu posso ter reinfestações produzidas dentro da minha própria área, principalmente quando eu não consigo ter acesso a manejo da própria ninfa, e que é mais difícil porque ela fica de forma, a gente chama de abaxial, abaixo da folha, ela se esconde ali e ela tem pouquíssima movimentação, ela fica ali só sugando até se tornar um adulto. E isso dá o tempo suficiente para ocorrer o processo que a gente chama de incubação, que é o período que as bactérias e o vírus demoram para voltar, infectar todo o inseto e voltar na glândula salivar, e a partir disso é que ele se torna infectivo. Então o controle de ninfas também deverá estar no nosso radar quando a gente escolhe um produto químico para fazer o manejo da cigarrinha. E agora então a gente vai falar um pouco mais sobre manejo. Como eu disse, não é nada tão muito fácil assim.
O manejo ele precisa ser pensado como um conjunto de ações, um conjunto de boas práticas agrícolas para a gente chamar de manejo. E começa onde? Começa no controle do milho voluntário. Então é de extrema importância que o agricultor tenha foco no manejo do milho voluntário e faça um bom controle já na cultura do soja. Nós sabemos que temos opções de produtos químicos e herbicidas que fazem esse trabalho muito bem, principalmente os inibidores de ACCase. Então nós temos a oportunidade de fazer um bom manejo do milho tiguera. O segundo passo no manejo da cigarrinha do milho é o tratamento de sementes. É de fundamental importância que o agricultor faça o tratamento de sementes com produtos que estejam registrados no Ministério da Agricultura e que sejam próprios, tenha a praga-alvo cigarrinha do milho. E aí a dosagem correta já vai estar embutida na bula. Lembrando que eu preciso ter produtos que tenham uma boa circulação em plântulas para que eu tenha esse controle, esse manejo quando os insetos chegam na cultura do milho, quando ela está com uma folhinha ou duas folhinhas só aberta, que é o momento que normalmente esses insetos chegam. Outro detalhe, normalmente os produtos indicados para percevejo barriga verde, para o manejo do percevejo barriga verde, muitos produtos indicados para percevejo barriga verde, alguns já têm registro também para a cigarrinha do milho. Então é coincidente esse tipo de produto. Agora, é de fundamental importância que o agricultor, o técnico da cooperativa, o agrônomo, observe a bula, porque nem sempre a dose indicada para percevejo é a mesma de cigarrinha. Normalmente, a dose indicada para cigarrinha, ela pode ser até um pouco maior do que a dose indicada para o percevejo barriga verde. Não é uma regra, por isso eu disse, olhem a bula. O produto tem que estar registrado e se tiver, ele tem a bula e ele vai ter indicação. Então sigam corretamente a bula para que a gente tenha um bom manejo das duas pragas ao mesmo tempo. Esse manejo, ele é fundamental, por quê? Porque uma outra coisa que é sabida, quanto mais cedo a cigarrinha inocula os agentes causais, maior é o dano que vai acontecer lá na frente. Então eu preciso ter um foco de proteção desde a primeira folha até pelo menos a 8ª folha. Então a gente costuma dizer que o período crítico desse inseto, do ataque desse inseto, ele vai de V1 até V8, sabendo que de V1 a V6 é onde eu tenho ainda mais o maior potencial de dano ocorrendo lá na frente. Normalmente as doenças vão se manifestar somente depois que a planta de milho estiver com 10, 12 ou próximo do florescimento. Um dos motivos é porque também existe o que a gente chama de período de incubação das bactérias e do vírus dentro da própria planta, é o desenvolvimento deles dentro da planta. E isso pode variar de 2 a 6 semanas, dependendo do agente causal. Normalmente o vírus costuma ser mais rápido e às vezes eu acabo vendo sintomas mais cedo, mas no geral os sintomas de coloração e até mesmo de encurtamento de internódio, ele só vai aparecer praticamente lá na frente, lá no florescimento. E aí, não adianta mais, se você não fez o manejo no início, não adianta querer fazer lá na frente, porque o problema já está na planta, e aí é ela que tem que se autodefender. Então, começa que eu tenho que ter um foco muito grande no bom tratamento de semente, na escolha do produto correto e fazer dentro da dose adequada. A partir disso, meu milho abriu as primeiras folhinhas, eu também tenho mais um manejo para ser feito, que é o monitoramento da praga. Então eu preciso começar a ter foco no monitoramento da praga. E como é que eu vou fazer isso? Qual que é o momento que eu devo entrar com uma aplicação? Por enquanto, também é já em comum acordo que
presença ou ausência. Esse é o critério. Nível de ação para cigarrinha do milho é presença ou ausência. Primeiro, porque a gente não sabe se o inseto está infectado ou não. Na dúvida, não ultrapasse. Segundo, como ele é um inseto vetor, não importa muito saber quantos tem. Se eu tiver um e esse um que tiver estiver potencialmente contaminado com esses agentes causais, só esse um inseto já é capaz de me trazer malefícios. Então, por isso, o critério de acionarmos a um produto químico para nos auxiliar é presença ou ausência da praga. E aí eu tenho esse passo, então, que é o manejo através de defensivos agrícolas. Eu tenho opções em produtos químicos e eu costumo dizer que é muito importante que a gente também associe produtos biológicos, como, por exemplo, a Beauveria baciana, que é um dos produtos mais antigos registrados para manejo da cigarrinha do milho. É muito importante eu ter o produto químico, é muito importante quando eu escolher um produto químico que ele seja registrado no Ministério da Agricultura para a cigarrinha do milho, porque ele terá dose específica e número de aplicações máximos, e isso tem que ser respeitado. Então deverá estar registrado no Ministério da Agricultura. E mais uma dica na escolha do produto. É muito importante que a gente tenha um produto composto e que esse produto, que esse ingrediente ativo ou esse grupo químico tenha a propriedade de ação translaminar. Isso é de fundamental importância. A ação translaminar é um produto que, quando depositado sobre a superfície da folha, ele tem a capacidade de descer até próximo à face inferior da folha, pelos espaços intercelulares. E isso é extremamente importante, por quê? Porque as ninfas, elas se alimentam, como eu já expliquei, embaixo da folha. E uma das maneiras que a gente pode fazer isso é exatamente escolhendo um princípio ativo que tem ação translaminar. E mais do que isso, de preferência sistêmica. E aí nós temos sim um grupo químico, que são os neonicotinoides, que são altamente eficientes na ação translaminar e são também produtos que têm a translocação via xilema, ou seja, via vaso, é sistêmico. Então é muito importante que dentro do nosso processo a gente tenha esse cuidado na hora de escolher o grupo químico ou os produtos que serão utilizados. Outra coisa, normalmente não é com uma única aplicação que a gente consegue realmente fazer um bom manejo. Infelizmente eu tenho que ser sincero e falar isso para vocês. Quando eu tenho uma infestação alta de cigarrinha, é comum a gente fazer 3, 4, até 5 aplicações em áreas de maior pressão do inseto. Então é muito importante que eu respeite o número máximo de aplicações determinado pelo produto escolhido. Por quê? Porque eu também tenho que pensar em não começar a selecionar insetos com resistência a grupos químicos ou ingredientes ativos. Então é muito importante, num dado momento, eu rotacionar grupos químicos e modo de ações diferentes. Esse que é o grande segredo, modo de ação diferente. Então, qual é a sugestão? Você pode até ter escolhido um produto, mas se você tiver que usá-lo mais do que o número máximo permitido, a próxima escolha um produto que tenha um modo de ação diferente daquele que você estava usando. E isso é um processo também de fundamental importância dentro do manejo desse inseto. Dentro do processo de manejo, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: nós também temos dentro do processo de manejo a seleção de híbridos com maior nível de tolerância, defesa genética. Isso aí faz parte também do processo de manejo. Agora, o agricultor, ele pode usar uma estratégia na escolha de híbridos. Esses problemas causados pela cigarrinha, eles também obedecem um período mais tendencioso de ocorrência. Esse é um outro estudo que a gente faz. São os períodos onde temos maior risco de ocorrência tanto da praga quanto dos agentes causais dentro da planta.
Pensando nisso, o agricultor então deve escolher híbridos de maior tolerância quando ele está plantando nos períodos de maior risco. Aí o olho dele também tem que se associar mais a esse item. Mas esse é um item a mais, sem esquecer nenhum dos que a gente já falou. Esse é só mais um item. Se ele escolher um híbrido que tem um maior nível de tolerância e que normalmente isso é divulgado pelas companhias produtoras de sementes, quando ele faz essa opção, então ele começa a se tornar menos vulnerável, porque como eu disse antes, o controle efetivo desse inseto não é tão simples, não é tão fácil de acontecer, até pelo processo migratório. Então é óbvio que você ter um híbrido, um material genético com maior tolerância, isso também vai te ajudar, é mais um auxílio que a gente tem em sofrer menos impacto. Mas isso não é a única coisa. E também quando eu estou plantando em períodos onde o risco de ocorrência desse problema se torna menor, de repente eu já não preciso estar tão focado mais na questão de tolerância em si. Mas é óbvio que isso é mais um auxílio e eu tendo opções de híbridos que tenham uma boa performance, é melhor. E é lógico que isso me deixa mais seguro, mas não é uma regra e eu não preciso também descartar híbridos que não tenham alta tolerância, desde que eu faça um bom manejo. Porque mais uma coisa, por mais que a gente tenha estudado e que a gente está estudando, existem grupos do qual eu faço parte, que estamos estudando cada vez mais, mesmo um híbrido que tenha tolerância, numa alta pressão, ele também não vai ficar zero. Ele também não vai deixar de sofrer algum impacto. Então é óbvio que o conjunto de ações é o que vai fazer a diferença. Existem alguns outros passos, pessoal, que aí é manejo geral, como por exemplo, transporte de grãos. Procurar focar bastante e não começar a deixar cair grãos de milho em margens de rodovia, em beiras de lavoura. Isso se torna, lógico, daqui a pouco uma planta de abrigo, uma planta que vai servir de passagem para o inseto. Então isso também faz parte desse processo. Escolher realmente os produtos químicos e as sementes de milho que são mais viáveis para a sua região e para o seu manejo. E isso também faz parte. E lembrar que no manejo da cigarrinha, também no paralelo, o percevejo de barriga verde é quase que o mesmo processo. E uma coisa acaba se associando à outra. Mas lembrem-se, o produto tem que estar registrado no Ministério da Agricultura e com dose específica para as pragas-alvo que a gente está mencionando. Esse é o conjunto de boas práticas de manejo da cigarrinha do milho. Então, de forma bastante resumida, eu gostaria de encerrar dizendo que o meu contato fica dentro da Cooperativa Integrada. Eu estou sempre à disposição quando precisarem de alguma coisa, talvez até mais específica do assunto ou alguma indicação mais específica, a gente se coloca sempre à disposição de auxiliar. Que todos tenham um excelente evento e que vocês possam realmente aproveitar bastante todas as informações que todos os palestrantes estarão trazendo para vocês. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Agrotech, o dia de campo da Integrada Cooperativa Agroindustrial. E neste ano em formato digital, respeitando todas as normas sanitárias estabelecidas, para fazermos a nossa parte na contenção da pandemia. Foi um tempo especial para estarmos juntos, cooperada, cooperado, produtor. Somos parceiros nessa trajetória da agroexcelência. O nosso objetivo com a Agrotech é difundir conteúdos técnicos de alta qualidade para gerar mais valor no seu plantio e, claro, nos resultados da sua colheita. Um forte abraço a todos!